Hoje é o segundo domingo de Advento. Se você não sabe, existe um calendário cristão, que não é o calendário que a gente usa. A gente chama ele de calendário cristão, mas existe um outro calendário, é o calendário litúrgico cristão, que começa a contar o ano a partir do nascimento de Jesus, a partir do início. E a gente está no segundo domingo de Advento, segundo o calendário litúrgico, porque são alguns domingos anteriores ao nascimento de Jesus. E a gente vai procurar nesse ano que começa agora, estar mais em harmonia com o calendário litúrgico, que é um calendário que a Igreja Católica usa, mas as igrejas tradicionais históricas também usam, e é um calendário que tem um uso pedagógico que é bom para nós. E é o segundo domingo do Advento, e Advento significa manifestação. E vocês conseguem ver ali? Sim? Tá bom? E agora? Tá. Advento é a manifestação. Advento é a manifestação, e é a manifestação de Jesus, é a aparição de Jesus. Então, é o segundo domingo do Advento, que é o segundo domingo dos 5, se eu não me engano. E ali você tem um bebê. E no nosso culto do segundo domingo do Advento hoje, o tema da nossa mensagem, a gente começa hoje uma série de 3 mensagens. A primeira é essa: de onde vem esse bebê? Que a gente tem ali o bebê, que é Jesus. E o tema da nossa mensagem é de onde veio esse bebê. E no outro domingo eu não lembro. Não tem problema. Por que veio esse bebê? E o terceiro, como receber esse bebê? Então, hoje a gente vai falar de onde veio esse bebê. E eu quero começar lendo um capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que, quem não sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem 2 documentos que são chamados de símbolos de fé. Então, quando a gente fala de símbolo de fé dentro da Igreja Presbiteriana, a gente não está falando da cruz e do peixe. A gente está falando de 2 documentos. E um dos símbolos de fé é a Confissão de Fé de Westminster. São 3? É que às vezes eles resumem, a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Breve. Geralmente se fala Confissão de Fé e os 2 catecismos, enfim. Então são 3 documentos, obrigado Lucas, que são documentos de séculos atrás, que registram o credo reformado. Então ele é breve, tá? Ele não é muito extenso, e eles são constatações com textos bíblicos embaixo. E para falar sobre de onde veio esse bebê, de onde veio Jesus, eu vou ler o capítulo 2 da Confissão de Fé, o primeiro ponto do capítulo 2. E ali está só o começo, a primeira frase. Mas eu vou ler, porque é uma descrição de Deus. E diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E este é o ponto do catecismo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, primeira colocação.
é uma descrição, uma definição de Deus. E esse é um capítulo sobre a Trindade. Você acha na internet ou você pode comprar nas livrarias. Então, isso é parte do nosso movimento de resgatar nossa identidade presbiteriana. Porque presbiterianos têm 3 símbolos de fé. A Bíblia é o único livro que é regra de fé e prática. Mas ela tem 3 símbolos, que é o Catecismo de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve. Ok? São documentos que a gente usa. A gente não diz que eles são inspirados por Deus, eles não estão no nível da Bíblia, mas eles foram redigidos por dezenas de teólogos que se reuniram e, em cima das Escrituras, construíram essas constatações. Então, de onde veio esse bebê? E aí a gente começa com isso, com esse capítulo, dizendo quem é esse bebê. Esse bebê que nasceu há 2017, quase 2018 anos atrás, é um bebê que é o próprio Deus, um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e infinito em perfeições. Essa é uma descrição dos atributos de Jesus, da perfeição de Jesus, da grandeza de Jesus, da glória de Jesus, cheio de amor, bondoso, misericórdia, terrível em seus juízos, ele odeia o pecado e não pode aceitar, jamais inocentará o culpado. E a gente vai começar lendo esse texto bíblico, quero pedir que você abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e verso 30, na NVT. Se você não tem a sua NVT, espero que seja o último dia da sua vida sem a NVT, em que você compra a NVT. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e verso 30, diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Leia a RA alto para nós, Hector, verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo chama Jesus, quem que é Jesus? O bebê. Paulo está olhando para esse bebê e está falando assim: nós que fomos chamados para ser salvos através desse bebê, Deus chama ele de poder e de sabedoria. Esse bebê que nasceu é poder e sabedoria. Essa criança, esse ser humano, ele é a essência dele. Ele é poder e ele é sabedoria. Verso 30 diz: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, e se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, e nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. E no verso 30 Paulo chama de novo Jesus de quê? Do quê? Ele chama Jesus de algo no 24 e depois no 30 ele chama de novo. A mesma coisa. O que é? Sabedoria. Sabedoria. E tem uma coisa, gente, muito incrível, que é uma experiência incrível que todo mundo precisa ter, todo crente precisa ter. Eu sei que todo mundo tem dificuldade para ler a Bíblia, e todo mundo tem algumas dificuldades para entender os contextos, e por isso que eu comecei a pregar desde o Antigo Testamento, explicamos os profetas. A gente vai começar ano que vem, nas terças-feiras à noite, como se fosse a nossa escola bíblica dominical, vai ser uma escola de ensinos bíblicos, vai ter, durante alguns módulos, a gente vai falar sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, para você aprender a ler a Bíblia e interpretá-la. Porque a gente precisa ter experiência com a Bíblia, de entender a Bíblia e conhecer a Bíblia, e você lê a Bíblia e ser tocada por ela. E uma das experiências que a gente precisa ter lendo a Bíblia é encontrar Jesus no Antigo Testamento. Quando você encontra Jesus no Antigo Testamento, esse negócio parece que é uma bomba atômica dentro de você. Porque você já leu tudo que está no Novo, você fala assim, legal. Mas quando você começa no Antigo e você vê, não acredito, é Jesus aqui. Você começa, nossa, nunca tinha pensado dele desse jeito. Eu estou lendo um livro chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É o primeiro livro de história que a gente tem da igreja primitiva. É do século IV.
E Eusébio vai contando sobre os mártires e vai falando de Jesus no primeiro capítulo. E ele começa a falar como muitas aparições no Antigo Testamento eram o próprio Jesus aparecendo. Então eu quero ir com vocês para Provérbios capítulo 8 para te ajudar a ver Jesus, a ver esse bebê de um jeito que você nunca viu e saber de onde que ele saiu. Provérbios capítulo 8. E para isso, queridos, eu vou ler, não na versão NVT hoje, o Provérbios 8. Mas eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que tem alguns livros que nós não consideramos como inspirados por Deus, mas é considerada academicamente a melhor versão da Bíblia e mais completa, dos livros que nós consideramos inspirados para o cânon. Vocês entendem isso? É a melhor tradução academicamente falando, não é a mais fácil, é por isso que eu falo da NVT, porque a NVT ela não muda tanto, e se você não é um cara que é um estudioso, que fica lendo o tempo inteiro, então a NVT é mais fácil para você e ela não perde tanto, eu acredito dessa maneira. Mas academicamente falando, a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia que tem a melhor tradução, e eu vou ler Provérbios 8, na Bíblia de Jerusalém, verso 22 em diante. E você já viu, do que está falando esse capítulo? Da sabedoria. E os pais da igreja falam, os pais da igreja são os discípulos dos apóstolos. Então são aqueles pastores, mestres e apóstolos até o 5º século. Do 2º, 3º, 4º e 5º século. São os pais da igreja, os primeiros teólogos. Eles falam que esse capítulo está falando sobre Jesus, porque Jesus é a sabedoria, como a gente leu lá em Coríntios. E ele diz assim, capítulo 8, verso 22 ao verso 31. E Yahvé me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecida, porque é sabedoria, então fui estabelecida. Desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas. Antes das colinas eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Eu vou ler até o 36. Portanto, meus filhos, escutai-me, escutai a disciplina, e tornai-vos sábios, não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando as batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a... Quem me encontra, encontra... Verso 35. Quem me encontra, encontra o quê? Como não ser Jesus? E goza do favor de Yahvé. O verso 36, olha só o 36. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Como não ser Jesus esse texto? E quando a gente compreende, lendo esse texto, pelo funil do Novo Testamento, entendendo que a sabedoria é Jesus Cristo, e compreendendo que esse texto está falando de Jesus no seu atributo, da sua eternidade, antes do mundo ser criado, e esse texto talvez se a gente fosse colocar cronologicamente, dava para a gente colocar em Gênesis 1, quando falava, façamos a imagem e semelhança. Quando Deus começa a falar que haja luz, e você começa a ver ali que quem estava pairando sobre a face das águas? Quem que estava? Gênesis capítulo 1. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Pai estava ali dizendo haja luz. E a gente sabe que quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é no plural. Por quê? Porque é o Pai, Filho e Espírito Santo. Se a gente fosse colocar talvez cronologicamente, esse texto dava para colocar ali. Jesus falando, eu estou aqui, antes do mundo ser criado, antes das águas serem colocadas em limite, eu estava lá. De onde veio esse bebê? Esse bebê veio da eternidade. Esse bebê saiu da eternidade e entrou no tempo. E eu quero analisar alguns versículos com você.
Primeiro versículo 12, que diz: Yahvé me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Primeira coisa que eu quero notar com você aqui, é que essa palavra criou pode significar me possuía. Essa palavra criou no hebraico pode significar possuía. Então a tradução pode ser Yahvé me criou, ou Yahvé me possuía. E isso nós sabemos que é a verdade acerca da Trindade. O Pai possui o Filho possui o Pai possui o Espírito, e o Espírito possui o Pai, e o Espírito possui o Filho. Possuir na maneira de pertencer. O Pai pertence ao Filho, e o Filho pertence ao Pai, e o Espírito pertence ao Pai e pertence ao Filho. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Nós temos o Pai. Jesus, a segunda pessoa, ele procede do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e ele procede do Filho. A Trindade está unida em perfeição. Então, quando você lê Provérbios capítulo 8, verso 22, fala: Yahvé me possuía, Deus me tinha. Eu, Cristo, Filho de Deus, eterno Filho de Deus, Ele me tinha, Ele me possuía, eu já pertencia a Ele. Lá no início de tudo. Nos seus feitos mais antigos, como ele diz, no verso 22. Da onde veio esse bebê, que a gente vai comemorar o Natal daqui a alguns dias? Esse bebê, ele veio do Pai. Cristo procede do Pai. Ele pertence ao Pai, ele sempre pertenceu ao Deus Pai. Jesus procede do Pai. Existe uma expressão que é primícias de sua obra. Depois, ele vai usar mais uma vez essa expressão, e a gente vai voltar nela. A gente tem do verso 15, ele diz assim, Provérbios 8, verso 15, ele fala assim, a gente não leu, mas ele fala: é por mim que reinam os reis, e que os príncipes decretam a justiça. Por mim governam os governadores, e os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Esse é um dos textos que me convence de que o melhor momento para orar é logo de manhã. Porque no verso 17 ele fala: eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Aqueles que cedo me buscam, aqueles que pela manhã se voltam para mim, aqueles que no seu primeiro momento do dia buscam a minha face, me encontram. No verso 15, quando ele começa a falar que os reis reinam através dele, a gente pode constatar que a sabedoria aqui, gente, ela não é um conceito ou uma virtude, mas sendo ela Cristo, a sabedoria é uma pessoa. Quando ele começa a falar, através de mim, por mim os reis reinam, ele está dizendo que ele, Jesus, a sabedoria, concede aos reis e os príncipes a capacidade de aplicar a justiça. Então é como se Jesus, o soberano dos reis da terra, Jesus, o soberano dos reis da terra, ele está no trono do universo, ele concedesse, ele é a sabedoria está sentada no trono, ele concedesse capacidade para os reis e príncipes governarem com justiça. Então, quando a justiça é feita através de reis e príncipes, é porque Jesus concedeu a sabedoria para que a justiça fosse aplicada, porque ela só pode proceder dele, e ele pode conceder sabedoria até a pessoas que não o conhecem e não o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Eu sou uma pessoa pela qual a justiça acontece, é isso que ele quer dizer. Eu sou a pessoa que coloca nos reis e príncipes a habilidade de aplicar justiça. Ou é como se a ordem desses versículos do 15 ao 17, eles invertessem. E Jesus estivesse dizendo aqui, não são os reis que aplicam a justiça, mas eu sou quem faz justiça através dos reis e dos governantes. Amém? Vocês estão captando? Jesus dizendo que ele é a sabedoria, e se alguém tem sabedoria, tem um pedacinho dele que ele concedeu, mesmo que essa pessoa não o reconheça como Senhor e Salvador. Se existe algum tipo de sabedoria, ela provém de Cristo. Ele está dizendo nesse texto, eu sou quem faz justiça através dos reis que governam quando dou sabedoria a eles. O verso 22, que a gente já falou, a gente pode fazer uma ligação com João capítulo 1,
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi criado por meio dele, nada do que foi feito sem o Verbo se fez. A gente sabe que o Verbo é Cristo. Quando você olha 8:22, a gente compreende, do 22 ao 31, que isso está em sintonia com João capítulo 1. Mas esse versículo 22, gente, ele também está em sintonia com Colossenses 1:15. Porque Colossenses 1:15, vamos abrir lá junto? Colossenses 1:15. Vai lá para o Novo Testamento. Colossenses 1:15. Acharam? Sim? O que está lá? Alguém lê em voz alta para nós. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pode ler o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Jesus, ele está dizendo o quê? Eu sou, através de Paulo, o primogênito da criação. E o que ele diz em Provérbios 8:22? Eu sou as primícias de sua obra, dos feitos mais antigos. Quando Paulo escreve Colossenses 1:15, ele está fazendo uma referência a Provérbios 8:22. Quando ele fala, eu sou a primícia das suas obras, ele está falando, ele é o primogênito da criação, porque ele é o primeiro que existia antes da própria criação existir. Verso 23, quando ele fala, desde a eternidade fui estabelecida. A palavra estabelecida pode significar derramado ou mantido em reserva, escondido. Isso para nós faz muito sentido. Quando a gente pensa, Jesus dizendo, desde a eternidade eu fui mantido em reserva. Por quê? Porque o Filho só se revelou em imagem visível quando chegou o tempo cumprido, na plenitude dos tempos. Quando chegou o momento preparado por Deus. Então, durante todo o Antigo Testamento, embora Cristo apareça em alguns momentos, ele só foi revelado plenamente quando chegou o momento. Depois que passou tudo aquilo na história de Israel, há 2000 anos atrás. Então, antes de Jesus ser revelado, onde é que ele estava? Ele foi mantido escondido, em reserva. Capítulo 8 de Provérbios, verso 23. Desde a eternidade, fui mantido em reserva. E desde o princípio, antes da origem da terra. Olha o verso 24, eu amo essa parte. Ele fala, quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas. Essa palavra abismos significa o quê? Um abismo líquido sobre o qual repousa, ao mesmo tempo, o círculo da terra e a abóbada celeste. O abismo é um abismo líquido sobre o qual repousa, ao mesmo tempo, o círculo da terra, do planeta Terra e a abóbada celeste. Então é como se fosse aquilo que sustenta a terra e a abóbada celeste. Então Jesus está dizendo, quando os abismos, ou seja, não é nem quando a terra não foi criada, é quando o fundamento invisível da terra não tinha sido criada, eu estava lá, eu tinha sido gerado. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Essa palavra gerado do verso 24 significa dançar, se contorcer, dançar ao redor. Olha o que ele está falando. Então ele começa no verso 22. Yahvé me possuía, desde as primícias dos atos feitos mais antigos. Aí ele fala no verso 23. Desde a eternidade eu fui escondido nele. E aí chega no verso 24. Quando o abismo, os fundamentos invisíveis da terra. Eu não sei se a gente pode chamar esse fundamento invisível de gravidade, eu não entendo de nada, pode ser que não tenha nada a ver. Mas aquilo que sustenta a terra, antes disso mesmo ser criado, eu dançava. A palavra do verso 24, gerado, significa dançava, gerar em volta, rodopiando. Quando a gente bate o olho nesse texto, aí a gente olha para o capítulo, versículo 25, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas eu fui gerado, também significa dançava. No verso 30 diz, eu estava junto com ele, esse junto significa ao lado, como mestre de obras.
Agora, a gente sabe que Jesus é o arquiteto e que Ele criou a terra junto com o Pai, amém? Agora, tem uma coisa que eu não consigo entender, mas essa palavra mestre de obras tem dois significados. Essa palavra mestre de obras significa realmente mestre de obras, mas também significa criança querida. Então ele está falando, eu existo desde sempre, desde a eternidade, Deus, o Pai me possuía, eu estava escondido nele, e antes do abismo que sustenta a terra ser criado, eu dançava com ele. E eu era junto com ele não só o mestre de obras, mas eu era sua criança querida, o seu filho querido lá na eternidade. E ele segue dizendo, eu era o seu encanto, todos os dias, que significa deleite mesmo. E depois ele diz, todo o tempo eu brincava em sua presença. O verso 30 em algumas versões não tem brincava. Está o quê? No verso 30 aí, última frase. Folgando. Mas a palavra é brincava. Jesus dizendo, eu na eternidade, que eu pertencia ao Pai, eu estava escondido no Pai, eu dançava e rodopiava. Eu era o seu encanto, eu brincava com ele, eu me alegrava nele. E essa palavra brincava significa fazer palhéria, que é palhaçada. Fazer palhaçada, piada, brincadeira. Brincadeira ou dizer coisas que fazem as pessoas rir, brincar. Mas também tem outro significado. Tocar instrumentos musicais ou dançar. Jesus se revelando para nós e dizendo, antes de tudo ser criado, eu pertencia ao Pai, eu estava escondido nele, ninguém me conhecia, eu dançava e rodopiava, e eu brincava junto com o Pai, e eu falava coisas que faziam ele rir, e eu tocava instrumentos musicais, e eu cantava para ele. Verso 31 ele fala, de novo, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. E essa palavra significa humanidade, dizendo, eu me alegrava com Adão. Quando o Pai descia na viração do dia, não era só o Pai, era a Santíssima Trindade que se encontrava com Adão e Eva. A humanidade era visitada por Jesus também, lá no Jardim do Éden. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a descrição da pericorese, a Santíssima Ciranda. Por quê? Porque os pais da igreja falavam, a palavra pericorese significa, agora não lembro do grego, é alguma coisa lá. Lembrei, ao redor, lembrei não, está anotado. Peri significa ao redor, corés, dançar, isis, decorrente, que jorra. Então, uma dança ao redor que jorra. Mas isso é o que os pais da igreja vão chamar a eterna pericorese, a dança de roda, a ciranda da Trindade. Que eles dizem o quê? Que na Santíssima Trindade, antes do mundo ser criado, aqui, segundo o que Cristo está dizendo, porque Ele é a sabedoria, antes do mundo ser criado, a Trindade estava numa ciranda, dançando de mão dadas, os três, dançando, rodando, e brincando, e rindo, e tocando instrumentos musicais, e cantando, e se alegrando. E Jesus dizia, eu era parte da pericorese, eu dançava junto, eu era criança querida, eu fazia brincadeira com a Trindade, era uma harmonia perfeita. De onde vem esse bebê? Esse bebê vem da eternidade, ele vem da união perfeita com o Espírito Santo, ele vem da união perfeita com o Pai. Jesus na eternidade pertencia, era guardado, dançava, criava, brincava, tocava instrumentos musicais e cantava, e se alegrava com Adão. É daí que vem esse bebê. Mas aí o que acontece? A pericorese é interrompida. A dança de roda tem que parar. Por quê? Porque alguém vai ter que sair. Como que você faz uma roda com dois? Dá para fazer, né? Mas não é muito uma roda. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, no segundo ponto diz, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade,
sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Você já parou para pensar nisso? Jesus tinha o DNA humano de Maria. É por isso que Maria é uma mulher bendita. É por isso que Maria é uma mulher privilegiada. Jesus agora tem uma substância humana, ele tem um corpo físico, ele está sentado no trono com um corpo físico. E o DNA humano dele é de Maria. Isso não faz dela deusa, mas isso faz dela uma mulher privilegiada. Porque a cor dos cabelos, o tom da pele, o tipo sanguíneo, a cor dos olhos, a textura, veio de quem? Humanamente falando, de Maria. Jesus foi feito da substância humana de Maria. Por isso que ela é mulher bendita. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas. Inseparavelmente unidas. O humano e o divino. Inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Jesus nunca vai deixar de ser humano. Nunca vai deixar de ser humano. Sem conversão das duas naturezas. Sem composição ou confusão. Sabe essa confusão que a gente tem? Será que isso aqui eu devo lidar espiritualmente ou naturalmente? Sem confusão. Jesus não tinha confusão. Ele era perfeito humano e ele era perfeito divino e não tinha confusão, e não tinha mistura. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Ele se esvazia. Por que ele se esvazia? A finalidade é incluir a igreja na pericorese. Esse bebê vem da eternidade, de uma dança de roda, onde ele cantava, ele era pertencido. Fala para mim, se uma das coisas que a gente mais ouve no nosso tempo, não é a queixa das pessoas não terem um sentimento de pertença. Eu não pertenço, eu não me sinto parte. Isso não é só aqui, isso é uma crise do nosso tempo, porque as famílias estão desmanteladas. Então, antes as pessoas se sentiam parte da família delas, elas tinham o nome delas e elas lutavam para honrar esse nome. Hoje é uma bagunceira de mistureira. Jesus pertencia, ele não tinha crise de identidade no sentido de, eu não sei aonde eu pertenço, porque a família dele era suficiente, pai e filho, e ele falando no capítulo 8, verso 22, e Yahvé no princípio me possuía, eu pertencia a ele. Jesus deixa esse lugar de pertencimento, onde ele era guardado, onde ele dançava, onde ele criava, onde ele brincava, tocava instrumentos e cantava, se alegrava com Adão, e ele se esvazia para incluir a igreja na pericorese. Ele para a dança de roda, e ele entra no templo, no ventre de uma virgem, e ele nasce como uma criança, no DNA de Maria, sendo Deus, com o objetivo de incluir a igreja na dança de roda. Essa dança de roda está aberta para a gente entrar. E eu quero falar rapidamente sobre a infância de Jesus. Você pode abrir comigo em Lucas 2, 21 a 52? Você aguenta mais um pouco? Não? Amém. Obrigado. Nossa, eu estou tão ensopado, parece que eu acabei de sair da piscina. Lucas capítulo 2, verso 41. Obrigado, Hector. Não. Agora tá. Vamos lá? NVT agora, voltamos. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, imagina, gente, 3 dias com o filho perdido. Jesus tinha 12 anos. Você perdeu seu filho, você ficou 3 dias sem achar ele. Você está louco. Perdi, levou embora, acabou, criança. 46, por fim, depois de 3 dias acharam Jesus, onde? No templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Uma criança estilo Lucas, que pequeno não tinha apelido de pastorzinho já, porque respondia todas as perguntas e fazia perguntas que os professores da escola dominical não conseguiam responder. Pastorzinho, esse tem muito Jesus, sabedoria. 47, todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procurava? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Amém? Esse Jesus, que é esse bebê, que é a sabedoria perfeita, como humano, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que logo da infância, ele tem uma humanidade pura, lúcida, sem confusão, e isso até hoje. E a gente pode compreender que a infância de Jesus foi uma infância sem confusão. E eu quero parar por aqui, nesse momento, para fechar a mensagem dessa noite. E por que eu quero falar sobre isso? Porque nós vivemos em tempos de muita confusão. E eu quero falar por que Jesus não tinha confusão, como uma criança e como um adolescente. Por que Jesus não tinha crise de identidade? Por que Jesus não tinha crise de identidade? Primeiro, a gente compreende que ele é um homem perfeito, um bebê sem pecado, sem deficiência, sem confusão, poderoso, que foi batizado com o Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Jesus não tinha pecado, que é o quê? Rebeldia contra Deus, maldade contra os homens. Jesus é santo, é uma criança santa, ele é amor. Jesus não era deficiente em todos os sentidos. Ele tinha uma saúde plena e integral. Tinha enfermidades como os humanos. Mas Jesus não se alimentava de maneira prejudicial. Jesus não negligenciava o sono. Jesus não era sedentário. Jesus não era anti-higiênico. Ele cuidava do seu corpo. Ele era uma criança saudável. E Jesus não tinha confusão. E aqui eu quero falar com você um pouco sobre isso. Quando a gente vê desde a sua infância até o momento da sua crucificação, Jesus é muito lúcido como humano. E sempre a sabedoria dele deixa as pessoas de boca aberta. E eu quero falar um pouco sobre essa lucidez de Jesus, o ensino claro dele e o ensino certo dele. Jesus não era confuso acerca da sua mensagem. Qualquer pessoa simples compreenderia o que Jesus adolescente dizia. Ele dizia ser o Messias, e sem fé nele não haveria salvação, perdão de pecados ou a cura. Ele jamais tolerou o pecado, mas sempre que curava ou perdoava alguém dos seus pecados, ele ordenava que as pessoas não pecassem mais. Absolutamente todas as vezes que um discípulo de Jesus pecou, ele o repreendeu. Seu ensinamento nunca foi confuso. Perdão dos pecados e a ordem de não pecarem. Se desejassem segui-lo,
era muito claro de perceber. Cristo é homem, ele sabia sua identidade, filho de Deus, Deus homem, judeu, noivo de uma mulher gentia, salvador do mundo. Sabemos que os acontecimentos da infância e da adolescência marcam profundamente a criança, que se tornará um adulto. São marcas para o resto da vida. Cristo, nesse aspecto, não era uma criança confusa, pelo contrário, ele era sábio, inteligente e seguro. A infância de Jesus não foi marcada por crise, mas por certeza. Ele já sabia da missão dele com 12 anos, o pai e a mãe dele não sabiam, os mestres da lei não sabiam, ele deixava eles confusos. O que a gente vê na vida de Jesus? A gente vê clareza, a gente vê convicção, a gente vê lucidez, desde quando ele é uma criança. De novo, não existia confusão nas suas identidades. Jesus tinha consciência da identidade dele. Filho de Deus, homem, judeu, Messias. Ao mesmo tempo, ele tinha sentimentos humanos. Ele não deixava que os desejos e a tentação o colocassem em dúvida pelo que valeria a pena viver. Tudo era muito claro para Jesus. Ele não era uma criança confusa, pelo contrário. Jesus era uma criança estável e a sua infância não foi marcada por crise. Por quê? Porque Jesus, consciente da sua identidade biológica, espiritual, familiar, messiânica, Jesus menino também tinha sensações humanas. Jesus menino tinha hormônios. Jesus menino certamente teve puberdade. Jesus menino tinha desejos, pensamentos, ideias, vontades, fantasias e sonhos que ele precisava dizer não. Isso é mera ilusão. Isso é fantasia da minha adolescência. Jesus brincava, assim como antes do mundo ser criado. Jesus corria, cantava. Jesus lia, estudava, era obediente aos pais, comia e dormia. E eu quero dizer que em toda a sua humanidade e criação familiar, Jesus menino, que já sabia brincar e dançar desde antes da criação, também sofreu o assédio de pensamentos inconsequentes de uma criança. Propostas de amigos da idade próxima, não da mesa, porque não existia ninguém da idade de Jesus. Não existia nenhuma criança da idade de Jesus. Porque quando Jesus nasceu, para onde que ele foi? Ele foi para o Egito fugido. Por quê? Herodes mandou matar todas as crianças. E Jesus ficou lá por algum tempo. Então não existia nenhuma criança da idade dele. Porque ele tinha fugido. Mas ele sofria assédio de pensamentos inconsequentes de criança. Às vezes criança tem a ideia de jirico, não tem? Ditos mandaguarienses. Convites a peripécias. E práticas maldosas de crianças. Desobedientes e rebeldes. Porém, como criança humana e saudável, que brincava, que tem sentimentos e sensações, Cristo aprendeu pelo ensino dos pais e pela graça de Deus, seu Pai, que ele não devia ceder a pensamentos, ideias, desejos, vontades e prazeres maldosos e pecaminosos. Porque depois de se tornar um hábito, o pecado, ele engana, ele corrompe a mente. E como um Deus, o pecado procura me convencer e te convencer, nós que pecamos, que nós não podemos viver sem praticá-lo. Porque o pecado é parte inseparável do ser. Jesus não praticou o pecado, porque o pecado ele faz isso com a gente. Quando a gente pratica ele, o pecado nos corrompe a consciência e ele procura nos escravizar e nos convencer de que não é possível viver sem ele. José e Maria não sabiam que o seu filho era Deus e nunca pecaria, e certamente ensinavam assim a Jesus. Agora, por que Jesus não tinha crise de identidade? A questão é muito clara. E eu quero trazer aqui para nós algo. Primeira coisa que semeia crise na nossa vida, crise de identidade, é um desejo. Algum filósofo deve ter falado isso, mas eu não tirei isso de livro de filosofia. O desejo gera crise. A crise de identidade começa num desejo. Um desejo que quando você tem, você pensa, será que eu posso ou não posso? Será que eu tenho permissão ou será que eu não tenho permissão? Eu quero pedir para quem está mexendo no celular parar, porque está me atrapalhando.
O que gera crise em nós é um desejo. Porque quando eu sinto o desejo, eu começo a conflitar e pensar, mas será que eu posso ou não? Está de acordo com quem eu sou ou quem eu não sou? O primeiro motivo pelo qual Jesus não tinha crise de identidade é porque ele sabia separar os desejos. E ele sabia discernir os desejos que ele poderia ter com os desejos que ele não poderia ter. E na verdade, esse é um problema para nós, porque é como se a gente tivesse uma opção. Jesus não tinha crise de identidade, sabe por quê? Porque ele não tinha outra opção. Quando ele olhava para a vida dele, ele pensava, eu só posso ser Cristo. Eu não posso ser outra coisa. E isso gera muita crise para nós hoje. Por quê? Porque hoje a gente pode ser o que a gente quiser. Logo, a gente não sabe o que é. Na vida profissional, dentro da igreja, em qualquer lugar do mundo. E isso chegou num ponto que afetou a nossa identidade, nos compreendendo como seres biológicos e seres sexuais. Porque uma gama de oportunidade foi aberta para nós. Então, o que eu sou? Eu sou o que eu quiser ser. E essa é a primeira coisa que abre uma crise, um leque de crise. Quando que eu tenho crise? Quando eu tenho um desejo e uma possibilidade de ser outra coisa além do que eu sou. Quando eu tenho uma possibilidade de praticar uma coisa que eu não pratico. Quando eu tenho a possibilidade de dar vazão para alguma coisa que já não faz parte ainda de mim. Então eu começo com uma crise. Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso pular para outro campo? Será que eu posso mudar de área? A crise começa quando eu tenho possibilidades. E eu quero dizer que Cristo não tinha crise de identidade, porque ele não considerava outra possibilidade. Para ele eu sou Cristo e pronto. Eu sou filho de Deus e pronto, eu não posso ser outra coisa. Por que a gente tem crise, gente? A gente tem crise porque a gente pensa, será que eu posso ser um crente que faz isso? Será que crente pode fazer isso? Quando eu me olho diante de um monte de possibilidade. Porque quando eu não tenho escolha, eu não tenho crise, eu tenho que ser esse ponto. Aí o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha luta quando eu não tenho possibilidade? A minha luta eu tenho que matar então o que eu quero, mas não posso. Vocês estão me compreendendo? Cristo na sua adolescência não tinha crise, por quê? Porque quando ele teve desejo, quando ele teve tentação homossexual, quando ele teve tentação sexual, quando ele teve tentação de construir uma casa, casar com uma mulher, ter filhos, ou não ser carpinteiro, o que ele fez com a tentação que veio, com o desejo que veio sobre ele? Não. Ele não ficou pensando, mas será que vai ser bom? Mas pode ser que seja bom. É isso que gera crise, é a possibilidade. E eu quero dizer que no tempo de Jesus existiam duas filosofias correntes. A primeira dos epicureus e a segunda dos estoicos. Os epicureus, eles falavam de uma busca de vida de felicidade quando você viveria uma vida simples. Então tudo que você precisa é de viver num lugar tranquilo, trabalhar algumas coisas manuais, ler alguns livros e ter amigos. Os epicureus falavam disso. Isso antes de Cristo, era uma linha filosófica. A outra linha era os estoicos. Os estoicos eram pessimistas, eles falavam assim, tudo de ruim vai acontecer na sua vida, então você já considera que você não vai sofrer na hora que chegar. Certo? Então o epicureu o quê? É uma vida simples para a felicidade. Os estoicos seja pessimista mesmo, vai dar tudo errado, e aí você não vai sofrer. Você desapega de todo mundo, você não pode ter afeto, porque aí se morrer alguém você não sofre. Paulo debate com os epicureus e estoicos lá em Atenas, no livro de Atos. Isso é a filosofia corrente da época. Jesus, como uma criança, no Império Greco-Romano, ele sofreu o assédio dessas filosofias. Mas a gente não vê Jesus abraçando essas filosofias, porque ele era uma criança muito lúcida. A gente tem que compreender, Jesus estava num ambiente judeu. O ambiente judeu não é um ambiente filosófico em si mesmo, ele é um ambiente que busca sinais de Deus. Paulo fala assim, judeus procuram sinais miraculosos de quem é o Messias. E os gregos, filósofos, procuram o quê? Sabedoria. Então Jesus vai se manifestar de uma maneira específica para os sábios, falando de sabedoria, mas a gente sabe que ele ficou ali em Israel. E ele vai se manifestar para os judeus, fazendo os milagres que o Messias faria. Nós como república, a gente vive num contexto hoje, que é mais um contexto greco-romano, que seria mais equivalente ao greco-romano do que o contexto judaico. Por quê? Porque a gente vive num contexto secularizado e quando a gente olha para a Bíblia, quem que nós somos? Nós somos os gentios, nós não somos os judeus.
Então nós somos os gentios que vivem o quê? No universo governado pela filosofia do seu tempo. Então no tempo de Jesus, ele como criança era assediado pela filosofia de Epicúrio e de Sêneca, que criou o estoicismo. Ele era, olha lá, estudante de filosofia, história, psicologia, está vindo. Ele lutava com isso. E eu quero dizer, segundo o que a gente leu, que como criança, essas filosofias não contaminaram a consciência de Cristo. E eu fiz questão de dar uma fuçada nesse livro aqui, essa semana. Foucault e a teoria queer. E algumas coisas, porque Foucault, todo mundo cita Foucault hoje, e falam que partiu de Foucault, a questão da ideologia de gênero e tudo mais. Então, pensando na infância de Jesus e como ele resistiu a toda a crise de identidade. Lembrando também uma coisa que eu não falei aqui, porque falando de Epicureu e falando de estoicismo, eu não falei da sexualidade. Mas o Jesus no Império Greco-Romano, qual que era a sexualidade do tempo? Era aquela coisa do filme de Alexandre. Certo? Quem não viu, não veja. Mas era, já ouviu falar do Calígula? O rei das orgias? Imperador? Então, era daquele jeito, é tudo liberado, tudo rolando, mas, qual um grande diferencial? Ainda existia um machismo muito forte. Quando eu dei uma olhada nesse livro para compreender um pouco qual é o pano de fundo filosófico no qual a gente está, entender um pouco esse livro que fala sobre Foucault e a teoria queer, eu compreendi algumas coisas acerca do nosso tempo, e que eu acredito que nós temos que combater a semelhança de Jesus combater as filosofias do seu tempo. Michel Foucault diz o seguinte, algumas coisas sobre a sexualidade que são apresentadas para nós hoje e que estão no nosso subconsciente, que a gente não percebe. A sexualidade não é um aspecto ou fato natural da vida humana, mas uma categoria da experiência que foi construída e que tem origens históricas, sociais e culturais, mas não biológicas. Foucault fala que a sexualidade é uma construção social e cultural, ela não é biológica. Ele fala que a gente constrói a sexualidade de acordo com o ambiente onde a gente está e as práticas que a gente é levado a exercer. O seu objetivo era compreender, classificar e explicar a sexualidade própria. Ele praticava especialmente o que, no seu tempo, ele morreu em 84, era chamado de sodomia e sadomasoquismo. Filosoficamente, a pesquisa de Foucault é limitada em sua busca por respostas satisfatórias para quem considera Jesus a verdade. Por quê? Uma vez que nas Escrituras eu compreendo que o pecado jamais trará satisfação à alma, ele tem que ser negado. A gente recebe hoje um assédio filosófico de um lado, que está sendo grandemente influenciado por Foucault, que diz, a sexualidade é uma construção cultural e uma construção social. E eu não sou impedido de desenvolver qualquer prática. Na verdade, o que Foucault foi fazendo, até onde eu compreendi, se alguém compreende melhor que eu, tudo bem, mas até onde eu compreendi, é que ele foi criando classes para que práticas pudessem se tornar aceitáveis. Então ele faz um estudo sobre a Idade Média, e eu já vou terminar. E ele diz o seguinte, na Idade Média, se alguém praticasse a sodomia, ele seria um reincidente. E ele saberia que era proibido ou que não teria lógica nenhuma praticar a sodomia, a relação homossexual. Se alguém cometesse a fornicação, essa pessoa saberia que ela era um reincidente da Idade Média. Ela saberia. Mas ele fala, o que acontece no nosso tempo, na nossa época moderna, é o quê? É que agora se criou uma espécie, e nas palavras dele, ele diz o seguinte, a homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida de prática de sodomia para uma espécie de androgenia anterior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie. Então o que Foucault está dizendo é que na Idade Média, ele puxa a Idade Média, ele fala um pouco da Grécia Antiga, mas o que ele está dizendo, na Idade Média, se alguém praticava homossexualidade, isso era o quê? Era simplesmente uma prática e esse cara era um reincidente. Agora ele tem que se arrepender e ele tem que mudar de rumo. No nosso tempo, se alguém fala, vou praticar homossexualidade, o que isso é? Isso virou uma classificação. Agora, existe um espaço para ele. Existe uma espécie social hoje chamada homossexual.
Palavras de Foucault. O que Foucault diz é que a homossexualidade foi inventada no século XIX. Não que a prática homossexual não existia antes, mas que a classificação de homossexual, ser homossexual, está dentro dessa classe. E aí o livro vai dizer que isso pode ser muita coisa diferente na prática. Mas ele vai dizer, ser homossexual, adotar essa identidade, adotar esse rótulo, é uma categoria construída do saber. Não como identidade, mas como descoberta. Então alguém se descobre assim. Mas isso só passou a existir nos tempos modernos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus, na sua adolescência, ele não tinha crise de identidade. Sabe por quê? Porque não existia essa proposta de uma nova identidade sexual. Não existia essa proposta. Não existia a proposta de uma identidade. Você pode ter outra identidade, já que você tem esse desejo. O que existia? Não existia o rótulo, existia uma prática onde eu simplesmente deixo os meus desejos afluírem. Mas não existia uma proposta de identidade. Vocês estão entendendo, gente? A crise de identidade que muitas pessoas têm hoje, e eu não quero dizer só a homossexualidade, mas em relação às diversas áreas da vida, elas têm a ver com o tanto de opção que a gente tem para tomar. Que Cristo não tinha no seu tempo. Esse tanto de rótulo para poder legalizar um comportamento ou uma descoberta, como Foucault diz. Então, o primeiro motivo pelo qual Cristo não tinha crise de identidade é porque não existia essa proposta de tantas identidades como nos nossos tempos existe. Segundo motivo pelo qual Cristo não tinha crise de identidade, assim como hoje, e aqui eu quero dizer aqui, porque na filosofia de vida que Jesus sustentava, a sua filosofia era diferente da scientia sexualis, que é como Foucault chama a ciência sexual. São completamente opostas. Por quê? Porque Jesus nega toda a atração proposta de sexo casual, homossexual, ou pansexual, ou pedófilo, ou sadomasoquista, ou pensamento transexual, ou proposta transgênero, ou qualquer desejo ilícito. A proposta de Jesus é, se eu nego todo desejo pecaminoso, isso não quebra a minha comunhão com o Pai. E eu vou ser quem eu nasci para ser. Qual que é a proposta de hoje? Escolha algum. Essa é a proposta de hoje. Escolha algum. São filosofias completamente opostas. Algumas opções que a gente tem hoje, nem Foucault tinha, nem Jesus. Então, por isso que eu digo que o principal fator que nutre uma crise de identidade é a não negação de um desejo. Ele está dentro de você. E aí o que você faz? Você flerta com ele e pensa se você pode praticar ou não. E aí você vive a sua vida pensando, será que eu posso ou será que eu não posso? Você tem uma profissão e você passa a sua vida inteira pensando, será que eu mudo de profissão ou não? Será que eu mudo de esposa ou não? Será que eu mudo de identidade ou não? Quando que a proposta de Jesus é, mata aquilo que não é você. Põe na cruz o que não é você. Acabou a crise. Então Cristo não tinha crise de identidade, porque ele matou o desejo que gerava crise. Por quê? Porque ele era consciente da vocação. Ele era consciente da identidade dele biológica. Ele era consciente de qual era a missão dele. Então qual que é a boa notícia para nós? De onde vem esse bebê? E eu quero terminar aqui. Em Cristo, a minha crise acaba. Porque em Cristo, eu tenho a experiência de pertencer, ser guardado, dançar, criar, brincar, tocar instrumentos musicais, cantar, me alegrar com Deus. Ele põe um fim na nossa crise atual, incluindo a gente na pericorese. Foi? Consegui? Amém. Caraca, maluco. Vamos encerrar? Tá. Sim, né? Claro, por favor, encerra, pastor.
Então tá. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai ter a cantina em alguns minutos, mas eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você. Eu preciso. Porque eu sou igual a você, alvo de crise. Eu sou igual a você. Eu sou alvo de crise. Eu sou alvo de crise. E me render a Cristo acaba com as minhas crises. Cristo é a sabedoria que responde às perguntas filosóficas que eu tenho dentro de mim. Ele é a sabedoria. Ele é a resposta. E Ele me chama para dançar com Ele. As meninas vão dançar, elas vão ministrar o nosso coração. E esse é um convite para a gente participar da pericorese. Cristo vem morrer pelos nossos pecados para poder nos incluir na dança eterna. Para a gente sentir que pertence, para a gente se sentir guardado, para a gente criar junto com Ele, para a gente brincar junto com Ele. E eu queria que você entendesse que essa é a resposta. Essa é a resposta para você. Você tem 1 milhão de opções. A sua resposta é entrar na dança. Então, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer em você. Se rende.